Olá, pessoal. Boa noite. Estou aguardando uns minutinhos até que o pessoal comece a entrar. Estão chegando aí. Boa noite. Olá, Silvani. Boa noite, seja bem-vinda. Bem, estamos aqui mais uma vez nos reunindo e unindo os nossos pensamentos, as nossas intenções, no objetivo de buscarmos conhecimento e compreensão acerca da nossa própria vida, né? O objetivo do nosso estudo é buscarmos entendimento sobre os nossos desafios, sobre a nossa vida atual, nossa vida futura. É isso que nos oferece a doutrina dos espíritos, né? Ela nos traz o conhecimento, principalmente da vida futura, para que nós tenhamos mais compreensão no presente, né? Trazendo também algum entendimento do nosso passado, né? A consciência e a responsabilidade daquilo que vivemos, né? A doutrina nos mostra muito bem isso. Então, que nós possamos, neste momento, nesta live, unir os nossos pensamentos e os nossos corações e que possamos ser banhados pela luz de Jesus, né? Que nos traz sempre a clareza, a sabedoria e a paz no coração. E hoje a gente vai dar continuidade no tema que foi colocado na segunda-feira, né? Que foi trazido e muito pela Viviane, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título, muito forte hoje o título, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. É um título, um tema importantíssimo, que nós precisamos meditar muito sobre ele, rever as nossas atitudes diante desse tema, né? Porque papai e mamãe são os nossos próximos mais importantes, né, na nossa vida. Como nós já vimos nas lições anteriores, né, nós temos um grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento, tão importante quanto, que é amar o teu próximo como a si mesmo, né? A gente já estudou, já falamos sobre isso. E quem são os nossos próximos, né? Até naquela live foi falado, né? Que Deus é o nosso próximo, as pessoas da nossa família são os nossos próximos mais próximos, mas mais próximos do que todos são os nossos pais, né? Como nós sabemos, nós somos espíritos eternos. E nós nos internamos neste hospital escola, que é o nosso planeta Terra, para, através das vivências, através das experiências, nós adquirirmos conhecimento, depurarmos o nosso espírito, nos curarmos, né? Esse é o objetivo das nossas encarnações, para isso que estamos aqui. Mas para isso é preciso que duas almas bondosas nos aceitem, né? Nós precisamos de um corpo físico, que é o nosso instrumento, para viver uma experiência nesta dimensão, no planeta Terra. E quem gera esse corpo para nós? Quem que prepara? Quem constrói esse corpo para nós? É os nossos pais, né? Quando nós estamos no mundo astral, na erraticidade, é feita a nossa programação encarnatória e ali são escolhidos
pelos bondosos engenheiros siderais, né, astrais, algumas vezes com a nossa participação, mas sempre com base nas nossas vivências anteriores, né? Com os nossos registros, tudo que nós vivemos em vidas anteriores ficam registrados em nós, no nosso corpo astral, no nosso perispírito. Fica tudo ali registrado. Então, com base nesses registros, de acordo com aquilo que nós precisamos vivenciar, com aquilo que nós precisamos superar, desenvolver e aprender para nós, então, de acordo com isso, são escolhidos os nossos pais, né? Por isso que Chico sempre falava: você está na família que você precisa. É sempre a família certa. Às vezes, algumas pessoas se sentem meio que desajustadas na sua própria família, né? Existe até uma síndrome, eu não vou lembrar o nome agora, mas de pessoa que quando a pessoa não se sente encaixada, ela se sente diferente daquela família. Mas é preciso nós sabermos que não existe uma família errada. Ninguém está por acaso numa família, né? E ninguém está totalmente avesso àquela família, né? Existe uma grande estrutura, uma grande preparação e a bondade de Deus, a bondade divina, a sabedoria divina, a harmonia que reina no universo nos direciona para aquela família correta, né? Aquela família que vai ser importante para nós, que vai nos dar a oportunidade de nascer aqui. São escolhidos o papai e a mamãe, e sempre, geralmente, com o consentimento deles, né? Eles nos recebem no planeta, eles criam um corpo para nós, e aí sim nós mergulhamos nesta dimensão. Então, como nós viemos do mundo astral, lá é a nossa verdadeira pátria, a nossa família não se resume a esta família que nós vivemos hoje, né? Hoje nós precisamos amar e honrar esta família, porque é o grupo que foi escolhido para nós. Algumas vezes nós mesmos escolhemos por afinidade, né? Nós temos afinidade com várias pessoas da nossa família, porque nós escolhemos estar com elas. Por que nós escolhemos estar com elas? Porque ficaria mais fácil as nossas provas, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, as nossas provas seriam amenizadas com o apoio, o auxílio destes espíritos que estão ali convivendo diretamente conosco dentro da nossa família. Então, a maioria das pessoas da nossa família são colocadas ali por afinidade, porque lá no mundo espiritual nós já tínhamos afinidade, ou então porque em outras vivências, em outras vidas, nós tínhamos alguma afinidade, nós tivemos experiências juntos, né? Nós criamos laços. Então, é como uma família lá no mundo astral, no mundo espiritual. Nós temos como que uma família por afinidade. E quando nós mergulhamos aqui no planeta, o nosso planeta ele é constituído em sociedade e nós nascemos dentro, no seio de uma família. E isso não é ao acaso, é porque para superarmos as nossas provas, para nós termos força para superar as nossas provas, nós precisamos desses irmãos que estão conosco, né? Desta família, que acaba
assumindo papéis durante esta encarnação, né? Como pai, como mãe, como irmãos e outros entes da nossa família, né? Então, quando nós encarnamos, nós assumimos alguns papéis que muito provavelmente não são os mesmos papéis que nós tínhamos na erraticidade. Na erraticidade, quando nós voltamos para o mundo espiritual, quando nós desencarnamos, quanto mais depurados nós vamos ficando, né? Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós evoluímos espiritualmente, menos nós vamos precisando desses papéis que nós desempenhamos aqui hoje, né? Então eu sou a Vanice, eu tenho a minha mãe, tenho o meu pai, mas quando eu desencarnar, quanto mais eu for me depurando, quanto mais o meu espírito for evoluindo, menos eu vou precisar desses papéis. Talvez eu não seja mais a Vanice, eu assuma uma outra personalidade, né, no mundo espiritual. Então, os papéis que nós desempenhamos aqui na nossa encarnação, eles são temporários, são necessários, são amorosamente escolhidos, identificados para o nosso próprio bem, para o nosso auxílio, para nos apoiar durante esse período que estamos aqui, né? Então assim, é escolhido, a espiritualidade vai lá, escolhe, ou nós mesmos muitas vezes escolhem o papai e a mamãe que vai nos receber aqui na Terra, né? Então, são as situações mais adversas que nós podemos imaginar. Algumas famílias, elas são constituídas de forma pensada, estruturada, né? Alguns casais, eles se casam, né? O casamento também é um sinal de progresso espiritual, tá? Isso também consta no Evangelho, consta no Livro dos Espíritos. O casamento também é um avanço na nossa evolução espiritual. Então, alguns casais, eles se casam, se conhecem, se casam, ficam juntos, moram juntos, não importa, né, os papéis, os compromissos assumidos, e ali eles decidem conscientemente que querem ter um filho, né, que está na hora de ter um filho. Então, algumas famílias são constituídas assim. Outras famílias já têm algumas coisas diferentes, né? Muitas vezes os jovens, eles não pensam muito para agir, aí eles colocam o carro na frente dos bois, né? Então engravida primeiro, aí depois eles vão ficar juntos ou muitas vezes nem ficam juntos, né? Então existem milhares de formas, né, da mulher engravidar e mas isso não é o problema, né? O que acontece, independente da forma como acontece essa gravidez, a espiritualidade amorosamente conduziu esse espírito para esta mãe e para este pai. Independente deles estarem juntos ou não, independente de se amarem fervorosamente ou não, tudo é conduzido amorosamente pela espiritualidade e de acordo com os nossos registros, né, que eu já disse, de acordo com as necessidades do nosso espírito, né? O nosso espírito necessita passar por algumas provas, né? Por algumas vivências. Então tudo é feito de acordo com as nossas necessidades, né? Nada no universo é pelo acaso, né? Tudo tem um porquê. Nós temos o esquecimento do nosso passado, que é uma bênção. Então, não importa nós precisarmos buscar
os motivos pelo qual eu sou filho de mãe solteira. Isso não tem porquê eu buscar este porquê, né? Não tem esta necessidade. A necessidade é eu ter compreensão e amor para lidar com essa situação, né? Então, quando... Eu já vou responder sua perguntinha, tá, Vanessa? Só um minuto aí. Então, quando a gente... Não importa a maneira como nós viemos ao mundo, o que importa é que nós viemos, que nos foi dada esta oportunidade, né? Aí muitas pessoas se revoltam, né? Porque a mãe abandonou, porque o pai era ausente. Existem milhares, né, de motivos para as pessoas se revoltarem e não serem gratos aos seus pais, né? Porque este é o tema da nossa conversa hoje. É honrar o pai e a mãe. É isso que Jesus, é este o ensinamento que Jesus nos trouxe, que nós temos como dever honrar pai e mãe, né? E eu comecei falando de amar ao próximo, por quê? Porque este mandamento, honrar o pai e a mãe, ele é uma consequência do amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque o pai e a mãe são os nossos próximos mais próximos. Então nós devemos sim amá-los. Mas ele não fala amar ao pai e à mãe, né? Ele fala honrar. Porque honrar, neste contexto, ele implica um pouco mais do que amar, né? É nosso dever amar os nossos pais e expressar toda a nossa gratidão, né? Aí vem o que eu estava falando. As pessoas falam assim, mas você não sabe o problema que eu tenho com meu pai. Meu pai é um alcoólatra, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Não dá para amar essa pessoa, né? Aí nós temos que recorrer à historinha que eu contei sobre os nossos pais aceitarem nos receber neste mundo, criar um corpo para nós. Então, o simples fato de nós estarmos aqui hoje nessa conversa, nesse bate-papo, já é motivo suficiente para nós honrarmos os nossos pais, para nós nos sentirmos gratos pela vida que eles nos ofereceram, por eles permitirem a nós termos esta experiência no planeta, que muito vai nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa evolução. Então, somente o fato deles terem nos trazido ao mundo é o suficiente para mudarmos o nosso sentimento, nos transbordarmos de gratidão a eles, né? O que nós precisamos entender é assim, que os nossos pais são pessoas normais, né? Quando eles se conheceram, talvez muito jovens, eles tinham todas as expectativas que nós temos e que nós também já tivemos. Eles tinham grandes projetos de vida e por alguns instantes eles se olharam, se amaram e por alguns segundos eles permitiram, né, que nós viéssemos ao mundo. Como eles são pessoas normais, eles não são aqueles super-heróis invencíveis, infalíveis, perfeitos. Não, eles são seres humanos normais. São espíritos como nós.
né, que também estão aqui no planeta para superar os seus desafios, para aprender, para se desenvolver. Eles também são filhos, né? É difícil de nós enxergarmos os nossos pais como filhos. Todos nós, todos, ninguém consegue se eximir do fato de sermos filhos. Todos nós chegamos a este planeta, reencarnamos como filhos de alguém, filhos de um casal. Então, esta lição é para todos nós, todos somos filhos. E os nossos pais são espíritos imperfeitos como nós. Assim como não cabe a nós julgarmos as outras pessoas, não nos cabe julgar os nossos pais. Por que a minha mãe me abandonou? Nós não conhecemos o que estava no coração dela, né? Para você, por exemplo, que pode ser um filho adotivo. Nós não sabemos o que acontecia com a sua mãe naquela época, o que ia no coração dela, o que ela passou, né? A pressão social que tanto a mãe quanto o pai, na época da gravidez, né? Que pressão eles passaram, os medos que eles tiveram. Quando nós vamos ter um filho, nós temos muitos medos, nós temos dúvidas, nós temos expectativas. Então é um momento bastante turbulento, né, mentalmente falando. E algumas pessoas não suportam. Algumas pessoas não conseguem lidar com as responsabilidades que vêm. Porque é uma grande responsabilidade ser pai e ser mãe. É tanto uma responsabilidade física, moral, social e principalmente espiritual. Né? É uma grande responsabilidade, é um grande trabalho. Então, nós não conhecemos, é por isso que é importante conhecermos a história de nossos pais, né? Senta lá com seu pai, com a sua mãe e pergunta para ele como que foi quando ele ficou sabendo da gravidez da sua mãe. Pergunta principalmente para sua mãe. Mãe, como foi? Foi uma coisa que você idealizou? Foi uma coisa que você planejou? Qual foi o seu sentimento? Pergunta isso para eles, é importante para você. É importante para você se conhecer. Dependendo do sentimento, da história deles, você vai se compreender. Porque nós já temos registros em nosso subconsciente desde a barriga da mãe. Desde que nós estávamos na barriga da mãe, nós temos os nossos registros, né? Então é importante nós conhecermos a história da nossa gravidez. Como a minha mãe estava se sentindo? Como meu pai reagiu? Como ela era tratada? Como era a vida na época em que ela engravidou, né? Aconteceram tantas mudanças, né? Eu já tenho 50, então de lá para cá aconteceram muitas coisas diferentes. Quando eu engravidei, né, eu passei a ter uma outra visão da minha mãe. Eu tenho certeza que isso acontece com todas as mulheres e com os homens também, né? Quando ele vai ser pai, ele tem uma outra visão sobre o seu pai e até mesmo sobre a sua mãe. Porque a vida é perfeita, Deus é perfeito, Deus é pura sabedoria e Ele nos coloca nessa roda onde nós vamos vivenciar todos os papéis. Nós começamos lá como um bebê, como um filho, né? Aí nós somos inseridos na família, nós somos filhos, de repente nós somos irmãos.
Daí a pouquinho, nós somos pais, nós estamos no lugar dos nossos pais e nós estamos sentindo na pele o que os nossos pais sentiram, né? Então é importante nós buscarmos estas informações para nos entendermos, para nos conhecermos melhor e principalmente para valorizar os nossos pais. Quando nós conhecemos um pouquinho da história dos nossos pais, nós passamos a valorizá-los. Poxa, não foi fácil para minha mãe quando ela engravidou, né? De repente eu era o 10º filho. Imagina a sua mãe na 10ª gravidez. Será que foi planejado? Entendeu? Então são questões que nós devemos buscar. Nós devemos questionar a vida, devemos questionar a própria vida para buscar o entendimento de nós mesmos. Quanto mais nós buscamos o nosso autoconhecimento, mais nós temos compreensão do outro. E que não dirá a compreensão do nosso próximo mais próximo, que são os nossos pais. Então, quando Jesus fala assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele está dizendo profundamente, ame o seu pai e a sua mãe de todo o seu coração e transborde o seu coração de gratidão, porque você não tem noção do que ele passou para que você chegasse a este planeta, para que você tivesse a oportunidade de vivenciar, de aprender, de crescer, né? Então, honrar pai e mãe é isso, é algo mais do que amar, é cumprir com as nossas obrigações de retribuição, de doação, é amar e contribuir para o bem-estar deles, principalmente na velhice, né? Principalmente quando eles estão com a idade mais avançada, porque quando nós saímos de casa, quando os filhos saem de casa, os pais muitas vezes perdem o referencial, porque ficaram durante muitos anos vivendo a sua vida para dar o melhor para aquele filho. E de repente o filho não está mais ali. Ele é obrigado a redirecionar a sua vida, a buscar novos objetivos para continuar vivendo, né? Para continuar na caminhada, e a caminhada continua, né? Então muitos pais às vezes se perdem nesse momento. É por isso que muitas pessoas envelhecem adoecidas, porque não conseguem lidar. É o ninho vazio, isso mesmo, Val. É o ninho vazio. É um processo que pode ser muito doloroso para algumas pessoas. Alguns lidam bem com isso, né? Mas para a maioria das pessoas, mesmo para os que lidam bem com isso, é trabalhoso, né? É trabalhoso você buscar novas perspectivas de vida. O que eu vou fazer agora? Eu não preciso mais me matar de trabalhar para dar o melhor para o meu filho, né? Agora eu preciso buscar algo para mim. Eu preciso me valorizar, né? Eu preciso ainda encontrar algo em que eu possa colocar todo o meu potencial de vida, né? Algo que vale a pena, algo que me faça feliz, algo que me traga qualidade de vida. E quando alguns pais não conseguem lidar com isso, é aí que os seus filhos têm a obrigação de dar assistência, né? De estar perto, de observar, de dar carinho, muitas vezes de sustentar, de dar o melhor para eles, para que eles fiquem bem, né? Ficar de olho na saúde, estão se cuidando, estão se alimentando, porque muitas pessoas se entregam,
não sabem cuidar de si próprio, não sabem direcionar o auto-amor, não sabem se amar, porque dedicaram muito tempo, muitos anos ao externo, aos filhos, que era a razão da sua vida. E agora não conseguem direcionar toda essa energia, canalizar para si mesmo. Não conseguem, muitas pessoas se perdem nesse momento. E é aí que entra, né, os filhos, que tem que estar atento, que tem que dar carinho, né, que tem que apoiar. Muitas vezes um telefonema, uma visita, né, faz toda a diferença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? E quando ficamos sozinhos, sem o parceiro e os filhos, mais difícil ainda. É verdade, Val, né? O ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, é bem complicado, né? É bem trabalhoso, é um período, né, difícil. E quando você está sozinho, sem um parceiro, pode se tornar mais difícil ainda, né? Que você não tenha outra pessoa para estar agregando, né? É você com você. Então não é impossível, é mais trabalhoso. Aí é que você tem que olhar mais para você. Aí é que você tem que ter mais amor ainda à sua própria vida, né? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui se eu sei responder, tá? Acompanhei a palestra de segunda, foi dito honrar sobre acima de tudo e perdoar. Mas como amar e honrar um pai que estupra a filha desde tenra idade? Eu não consigo ter esse entendimento. É um entendimento bem complicado esse, né, Melissa? Aí nós entramos numa outra questão, né? É um desequilíbrio muito grande, né? Um pai que é um desequilíbrio, é maldade, né? Não sei nem como, cada caso é um caso. Não existe nenhum tipo de justificativa para isso, né? Isso vai contra todas as leis, tanto as leis materiais como as leis morais, as leis divinas, as leis de Deus, né? Um estupro vai contra tudo isso, contra uma filha, então, vai contra todas as leis de Deus. Mas o que acontece? Nada que acontece na vida é por um acaso, né? Nós somos todos espíritos imperfeitos e nós trazemos os nossos registros de vidas passadas e intrauterinas também, né? Então hoje nós somos a somatória, não é só das vidas passadas, é tudo que nós vivemos em vidas passadas, mais o que nós vivemos desde o útero da nossa mãe. Tudo tá ali registrado, né? Então às vezes a gente joga a culpa dos acontecimentos no karma, que é de vida passada. Mas muita coisa também é desta vida, tá? Muita coisa nós acumulamos desta encarnação. Então, é assim, nada acontece por acaso, né? Um pai que estupra uma filha, ele tem registros terríveis, ele tem total desequilíbrio psíquico, né? E tem que ser feito um trabalho grandioso com estas pessoas, né? Com todas as pessoas da família, não é só com a criança estuprada, né? Mas com todas as pessoas desta família, porque nós trazemos os nossos registros, mas infelizmente a nossa ignorância nos faz produzirmos mais registros terríveis como esse. Uma pessoa assim, ela já traz registros, ela traz desequilíbrios e ela está ainda provocando mais registros terríveis, né? O ódio não vai nos levar a lugar algum. Então, tem que ser feito um trabalho com todas as pessoas envolvidas, um trabalho psicológico, psiquiátrico, terapêutico, né, buscando o mínimo de compreensão.
Um caso assim, ele não é impossível de ser resolvido nesta vida, né? Mas deve-se iniciar, deve-se dar o máximo de apoio a esta criança, a esta família e também ao agressor, né? Ele também é um doente e nós precisamos entender isso, né? Ele também traz dentro dele algo muito ruim e que precisa ser curado, precisa ser tratado. É um caso muito difícil de honrar, né? É um pai que dificilmente vai ser honrado. Infelizmente, numa próxima oportunidade reencarnatória, ele vai passar por provações e por expiações referentes ao que ele está cometendo agora. Mas é de extrema importância que as pessoas que têm o mínimo de entendimento ao redor desta família ofereçam alguma assistência para que eles busquem amenizar as suas dores e não alimentar o ódio, né? É complicado, né? São casos difíceis e complicados, mas eu vejo como o único caminho, né? Auxiliar as pessoas para não alimentarem o ódio, né? Um caminho bem difícil. Temos uma pergunta aqui: o que dizer de uma gravidez não planejada e um bebê que nasce com hidrocefalia? Então, Vanessa, é assim, né? Como eu falei lá no comecinho, algumas vezes nós, na busca da felicidade, porque todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, buscamos uma única coisa, a felicidade. Nós queremos ser felizes. Só que como cada um de nós temos uma visão diferenciada, cada um de nós temos um conteúdo diferenciado, um entendimento diferente sobre a vida. Cada um de nós conduzimos a nossa vida de uma forma diferente, né? Então, uma gravidez não planejada é algo muito comum, porque as pessoas querem ser felizes e na hora, em alguns momentos elas não pensam, elas não se planejam. Nós todos somos assim, né? Algumas vezes agimos impulsivamente e algumas pessoas acabam, né, numa gravidez não planejada. Seria já um grande trabalho, né, conduzir essa gravidez não planejada, porque quando não é planejada uma gravidez conscientemente, o que acontece? Algumas vezes a mulher não tem o apoio do pai, muitas vezes não tem o apoio da família. Então, pelo fato de ser não planejada, ela vai passar um perrengue lascado, né? Aí você me traz ainda a questão da hidrocefalia. Quando a criança nasce com hidrocefalia, é assim. Como eu já falei, nós temos os nossos registros de vidas passadas no nosso perispírito. Então, quando nós vamos reencarnar, é avaliado todos esses registros para saber por que tipo de provas a gente precisa passar, para saber quais são os espíritos que vão reencarnar conosco, né? Que vão nos apoiar ou que vão nos trazer mais provas, né? Às vezes um espírito é colocado no meio de uma família e é um espírito muito rebelde. Sabe aquela ovelha negra da família, né? Aquela pessoa que não se ajusta, que está sempre causando. Então, essa pessoa, às vezes, ela é colocada numa família que é para trazer para esta família algumas provas que todos precisam passar e para que esta família apoie esse espírito para que ele também consiga transcender, para que ele consiga aprender algo, né? Para apoiá-lo, para ensiná-lo, para colocar limites. Cada um é cada um, né? Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos os nossos registros. Uma criança que já nasce com uma enfermidade, com um defeito físico, é um espírito que em outras encarnações
não conduziu muito bem a sua vida, não fez coisas muito felizes, prejudicou outras pessoas, prejudicou a si mesma. Geralmente, quando uma criança nasce com algum problema cerebral, né, como a hidrocefalia, por exemplo, é porque é um espírito muitíssimo inteligente, que em outra vida usou a sua inteligência muito avançada para coisas ruins. Então era uma pessoa que arquitetava coisas más, né? Ela perdia tempo pensando e praticando o mal para outras pessoas, né? Geralmente quando nasce com um probleminha na cabeça é isso. Mas não existe regra, tá? Cada caso é um caso. A pessoa, por exemplo, que tem vícios com drogas, com álcool, com cigarro, o que acontece? Ela não está honrando o seu corpo físico, né? Ela está fazendo o seu corpo sofrer. Então, numa próxima oportunidade reencarnatória, ela vai estar com esses registros. Olha, era um alcoólatra, bebeu demais, matou todos os seus neurônios, né? Porque o álcool mata os nossos neurônios. Então, ela vai ter que passar por algumas provações para expurgar este registro do seu perispírito, né? Então, toda criança que nasce com alguma enfermidade ou um defeito físico, muito provavelmente, com certeza, é porque em outra vida ela não agiu corretamente com ela própria ou com outras pessoas. Ela se utilizava de um dom para fazer o mal para o próximo, como por exemplo, ela se utilizava da sua inteligência, né, para fazer coisas ruins. Às vezes, por exemplo, às vezes era um grande cientista, um grande estudioso, super inteligente, mas ele usava o seu trabalho, a sua inteligência para produzir coisas ruins, venenos, não sei, qualquer outra coisa, né? Então é sempre assim, nada é por acaso, tá? E assim, a mãe, no caso de uma criança que nasce com um problema físico assim, também não é vítima, tá? Nada é uma regra, né? Existem mães missionárias, talvez, né? Mães que por puro amor recebem uma criança assim. Que deve existir? Com certeza existe, né? Pessoas muito boas mesmo de coração, espíritos já mais evoluídos, né? Espíritos que já conseguem expressar maior amor incondicional, existem, mas na maioria dos casos também, a mãe também está envolvida com esse espírito, né? Ela teve em outras vidas algum envolvimento com esse espírito, não necessariamente como mãe, podia ser uma irmã, podia ser um filho em outra vida, mas que corroborava para estas coisas que o espírito fazia de ruim, né? Ela teve alguma participação ali, ela tem algum laço com esse espírito. Então, ela também se comprometeu a receber este ser para juntos passarem por algumas provas para o crescimento de ambos, né? Pai, mãe, não só a mãe, tá? O pai também está envolvido. E quando ele cai fora, quando ele não dá o apoio que esses dois precisavam, ele também está aumentando o seu karma, né? Ele também está provocando mais registros para que numa próxima oportunidade reencarnatória ele também resgate isso, né? De alguma forma.
Deixa eu ver aqui que vocês estão colocando. O que dizer de uma gravidez não... então, essa aqui que eu falei agora, né? A gravidez não é planejada aqui, mas com certeza ela foi planejada antes de nascermos. Nada que acontece aqui é por acaso. Corretíssimo, né? A gravidez, ela é planejada primeiro no mundo espiritual. Aí a gente fala que aqui ela não é planejada, mas é assim que acontece. Eu já vi num livro do André Luiz, tá? Eu até recomendo para vocês. Leiam os livros de André Luiz, de Chico Xavier, que é assim, é um relato de como funciona a vida espiritual com a vida material, desta ligação, deste intercâmbio. Começa com o livro Nosso Lar, né? E são vários livros. Então eu recomendo, leiam, pessoal, leiam, que é importantíssimo. E num dos livros dele, ele explica como que acontece geralmente. É feita a programação lá no mundo espiritual, né, para o nascimento de um novo ser. Aí, o que eles fazem? Eles em sonho, eles buscam a mãe, né, a candidata à mãe, e buscam o candidato a pai. Aí reúne os dois, mostra a situação para eles, conversam com eles, até que eles aceitem. Então, na maioria das vezes, eles aceitam no mundo espiritual. Enquanto eles estão dormindo, eles são levados, né? E aí eles aceitam ser, né, receber este ser. Quando eles voltam para o corpo físico, eles não lembram desse encontro que eles tiveram, dessa reunião, né, desse acordo. Eles não lembram. E aí fala-se que muitas vezes que não é uma gravidez planejada, né? Mas ela foi, sim. Por isso que a gente fala que nada é por acaso, né? Existem alguns casos de encarnação compulsória, né? Que o espírito não tem muita escolha e muitas vezes nem os pais têm muita escolha, mas são casos e casos, existem muitos casos, né? Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Nada é por acaso, isso aí. Seria uma prova ou uma expiação para os pais? Geralmente é uma prova, né? Mas dependendo do laço que une os espíritos, pais e filhos, pode também ser uma expiação, né? Mas geralmente é uma prova, né? Eu acho que é mais uma prova do que uma expiação. Mas o importante é a gente saber que existe o comprometimento de todos os envolvidos, um comprometimento espiritual, né? Do pai, da mãe, do filho, existe um comprometimento. Eles não são ligados por acaso. A Cris está falando aqui. O livro Deficiente Mental por Fuyun, de Vera Lúcia, traz muita... Exatamente, eu já li também esse livro da Vera Lúcia Marinzec, né? Deficiente Mental, Por que Fuyun? Neste livro, ele é maravilhoso, assim, ele traz uma explicação muito importante sobre por que a criança nasce com deficiência. É muito legal esse livro, tá? Eu recomendo também. O filho que não ama o pai ou a mãe só maltrata, judia, abandona. Ele acumula para outra vida mais provas e expiação para a próxima encarnação? Sim, Melissa, com certeza, né? Às vezes o espírito, ele tá numa família, como nós falamos, porque eles têm, é uma provação, uma expiação. Ele tá ali porque ele causou demais e tá ali junto com os pais, né? Ou então os pais têm um comprometimento com esse filho, né? Os pais causaram em outra vida e se comprometem nesta vida a recebê-lo como filho, né? Também pode acontecer. Os pais é que causaram. Então ali eles estão, aí como você diz, o filho maltrata, abandona o pai, a mãe.
eles estão passando por uma expiação, porque em outra vida, muitas vezes, abandonou um pai, né? E ele vai levar isso para a próxima encarnação, os filhos vão levar isso para uma próxima, né? Se o filho maltrata, judia, abandona os pais, com certeza é registro que eles estão fazendo no perispírito. Eles vão levar isso para a vida futura, né? Talvez numa próxima oportunidade reencarnatória ele possa resgatar isso. Enquanto não resgatar, fica ali aquele registro. E os pais que passam por isso, muitas vezes também já em outras vidas abandonaram um filho, né? Quantos casos a gente vê de criança abandonada? Então, tudo isso gera registro para uma próxima reencarnação, para uma próxima oportunidade, né? Nós vamos passar nesta própria vida muitas dificuldades referente ao que nós estamos fazendo, mas muito provavelmente nós levamos para outra vida. Porque é assim, ó, tudo que a gente faz de ruim, a gente só vai consertar quando a gente fizer o bem. Então, se eu fiz uma coisa ruim nesta vida e eu não compensar fazendo muita coisa boa, eu não resgato isso nessa vida. Por isso que muitas vezes nós levamos para outra vida, porque nós fazemos uma coisa errada e colocamos embaixo do tapete. Ninguém pode saber. A gente sabe aquele segredo que a pessoa guarda para a vida toda? Então, ela guarda ali embaixo do tapete, não fala para ninguém durante toda a vida. O que acontece? Aquele registro está nela. Ela está escondendo das pessoas, mas ela não esconde dela própria, da sua própria consciência. Então, enquanto ela não fizer muita coisa boa relacionada a este mal que ela fez, ela não vai se livrar desses registros. Se ela fizer se ela tiver consciência, cair em si, não, eu errei, e de hoje em diante eu vou trabalhar para o bem. Eu vou ajudar alguma pessoa, sabe, algo de muito bom que esteja relacionado àquilo que ela fez. Se ela não fizer nessa vida, o registro vai permanecer nela. Ela vai levar para uma próxima vida, sim, né? Porque Deus não tem pressa. Deus, ele espera a gente despertar, ele espera a gente crescer, né? Ele não tem pressa. A Vanessa tá falando aqui que Missionários da Luz deve ser esse caso que eu comentei, tá, gente? Eu não sei qual livro de André Luiz, porque eu já li alguns, né? Também não li todos. Pretendo ler todos os livros do André Luiz, mas não li todos. Pode ser o Missionários da Luz, que eu já li o Missionários da Luz, esse caso que eu falei, onde eles levam papai e mamãe em espírito, fazem ali um acordo para que esse casal receba o novo espírito, né? Eu não sei se é Missionário da Luz, mas pode ser. Perdi um filho atropelado, sinto muito, Ana Lúcia, ele tinha 4 anos. E perdi minha mãe atropelada também. Por que eles morreram assim? Então, Ana, eu sinto muito, né? Deve ser bem doloroso, porque são duas pessoas muito próximas de você, né? Há uma mãe e um filho. É doloroso demais. Eu não posso te dizer com exatidão por que que isso aconteceu, né? Mas muito provavelmente isso já estava na programação deles, né? De isso acontecer. Talvez os dois, eu não sei se eles morreram juntos, né? Acho que não, pelo que você conta aqui. Talvez com certeza eles tinham muita afinidade ali entre eles, porque morreram da mesma forma, desencarnaram da mesma forma, né? Então, assim, talvez eles tinham uma linha, né? Traçado uma linha muito parecida, os dois,
para desencarnar desta forma. O que eu posso te dizer é assim: nada é por acaso, né? Talvez eles escolheram essa forma, talvez a própria espiritualidade escolheu esta forma para eles, de acordo com os registros que eles tinham, tá? E com certeza, esta forma com que eles desencarnaram também é um aprendizado para aqueles que ficaram, para você, para os seus familiares, né? Eu não posso dizer com exatidão, mas pode ser que em uma outra vida eles, sabe, essas pessoas que bebem, que dirigem alcoolizadas, né, que provocam grandes desastres, né? Essas pessoas, elas estão acumulando registros negativos e terríveis, né? Então, pode ser nesta linha, né? Com certeza tem um porquê. Não é por acaso. Nós não somos vítimas, tá? O que você deve fazer é fazer muita oração, muita vibração amorosa, tá? Ter sem o sentimento egoísta de saudades, claro que nós temos, mas nós precisamos superar. Então é importante que você faça muitas vibrações para eles, para que através deste acontecimento eles sejam esclarecidos, eles tenham luz na sua consciência para continuar a sua caminhada, porque a caminhada continua, né? Com certeza eles são dois espíritos muito afinados e devem estar juntos, um auxiliando o outro, um apoiando o outro, né? É nessa linha de pensamento que você deve seguir, que eles estão em luz, que eles estão recebendo esclarecimento, tá bom? E lembre-se, nós não somos vítimas, tá? É por isso que não é bom sabermos o que fizermos em vida, pois podemos ficar pior ainda de como estamos. Temos sempre que pensar em viver no bem, fazer o bem para nós e para todos sempre. Sim, é isso mesmo, Yara. Não devemos saber o que aconteceu em outra vida somente quando for de uma forma natural. Às vezes, em sonho, nós temos, às vezes nós temos sonhos que nos revelam alguns resquícios de vidas passadas. Isso é possível de acontecer, né? Mas se não for assim de uma forma natural, nós não devemos buscar o nosso passado, porque não é isso que importa. Importa é saber que a vida, que o universo e que Deus é justo, é sábio, é bom. E nada é por acaso. Tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, né? Então, é isso que nós devemos ter em mente. Se eu estou passando por determinado desafio, é porque eu tenho responsabilidade sobre ele e é porque eu tenho a capacidade de superá-lo. Porque a gente provas que nós somos capazes de superar, tá bom? A Ana Luz, eu entendo, viu, Ana? Então, mas viu, minha querida, fique com a gente, leia os livros, leia o livro dos Espíritos, que traz muito esclarecimento, faça o Evangelho no lar, porque no momento do Evangelho no lar, nós somos visitados pelos mentores de luz, pelos trabalhadores da luz que nos trazem conforto, que nos trazem esclarecimento, que envolvem o nosso lar, a nossa família em luz. Então faça o Evangelho, leia o Livro dos Espíritos, que é um dos livros mais importantes da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos. Leia. Leia também os livros do André Luiz, um a um. Comece pelo Nosso Lar, depois os Mensageiros, né? E vai lendo os livros, porque ele traz assim de uma forma muito clara o intercâmbio entre nós aqui nessa dimensão e
a dimensão espiritual. Ele nos traz muito ensinamento, muito esclarecimento. Então vai lendo, porque isso vai te trazendo conhecimento, compreensão e conforto, tá bom? Perdi meu único filho num acidente de carro e perdi meu marido logo após. Fiquei só. Então, Maria, é o mesmo caso da Ana, né? É muito doloroso, mas nós temos que ter em mente que tudo que nos acontece é para aprendizado. Não somos vítimas de nada. Nós somos eletromagnéticos. Sabe o que é isso? Um dia a gente vai falar só sobre eletromagnetismo, que eu adoro. Nós somos eletromagnéticos. O que é isso? Nós somos elétricos, nós somos eletricidade. Né? Então, nós somos eletricidade magnética. Né? Magnético é o ímã. Então, nós vibramos numa intensidade de pensamento. Então, se nós estamos vibrando no bem, o magnetismo que existe em todo o universo nos traz as coisas e os acontecimentos de acordo com a nossa vibração mental. Eu explico isso num outro dia, mas é importante nós estarmos sempre vibrando em amor, em alegria pela vida, né? Porque aí nós atraímos pessoas que estão na mesma vibração que nós. Pessoas que têm algo em comum, né? Às vezes a gente fala assim, um familiar ou um amigo que parece comigo, gosta das mesmas coisas que eu. Por quê? Porque o eletromagnetismo, que é a nossa vibração, atrai aquelas pessoas, atrai aqueles acontecimentos. Então é importante, né, para vocês meninas que colocaram aí as suas perdas, né, a gente tem que entender isso. Nada é por acaso. Nós atraímos de acordo com a nossa vibração, tá bom? Só uma última pergunta aqui, tá? Porque eu não sei nem que horas que são, gente. Deixa eu ver aqui. Então, fiquei sabendo que estava grávida por um sonho que me pediram para eu pôr o nome de Miguel. Então, olha que legal que a Aninha Dourado tá colocando aí pra gente, né? Que ela ficou sabendo que estava grávida através de um sonho e que pediram para ela pôr o nome de Miguel. Isso é um sonho lúcido. Algumas pessoas conseguem ter a lembrança de um sonho desse tipo. Olha, é uma bênção, é um presente para você, Ninha. Que legal, né? Algumas pessoas conseguem ter sonhos lúcidos assim, outras pessoas não. É também um tema para uma próxima conversa nossa, né? A gente falar um pouquinho sobre o sono, a importância do nosso sono, né? Fica aí a dica para a gente falar um outro dia sobre isso. Mas deixa só eu concluir aqui sobre o nosso tema, que é honrar papai e mamãe, né? Quão importante é nós termos gratidão e respeito pelos nossos pais, né? Os nossos pais, todos nós temos duas polaridades, polaridade feminina e polaridade masculina, né? Negativo e positivo. E os nossos pais, o papai representa a polaridade positiva e a mamãe representa a polaridade negativa, né? Então, quando nós não temos gratidão por um de nossos pais, por exemplo, se eu não tenho gratidão pelo meu pai, porque ele era, não sei o que lá, né? Ele tinha os defeitos dele, então eu foco só nos defeitos dele e eu não consigo ter gratidão por ele. O que que acontece? A minha metade, porque eu sou metade meu pai e metade minha mãe, né? Nós somos uma mistura do nosso pai e da nossa mãe. Então, a minha polaridade positiva, que é referente à polaridade do meu pai, ela fica em desequilíbrio. E isso vai desequilibrar toda a nossa vida, né? Agora a gente está falando de um lado mais energético,
né? Até agora nós falamos da questão moral, de honrar papai e mamãe. Mas também tem esse lado energético. Se eu não consigo ser grato à minha mãe, eu vou desequilibrar a minha polaridade negativa. E aí a minha vida vai em desequilíbrio. Tudo na minha vida que corresponde à polaridade negativa, polaridade feminina, vai estar em desequilíbrio. Por isso que nós temos tantos problemas, né? De relacionamento, né? Às vezes a mulher ela não consegue um casamento, não consegue equilibrar o seu relacionamento com o marido, com o companheiro, com o namorado e vice-versa também com o homem, porque existe este desequilíbrio. Então, energeticamente, moralmente, nós já sabemos, não há contestação. Honrar pai e mãe pelo simples fato deles nos terem dado a vida. Energeticamente, também é muito importante, porque muitos dos desequilíbrios da nossa vida, a nossa vida ela é por abundância, porque Deus, nosso Pai Criador, é abundância, é sabedoria, é inteligência, é alegria, é harmonia. E se nós não estivermos alinhados com essas duas polaridades, nós vamos ter desequilíbrios em vários setores da nossa vida, né? Por exemplo, a questão de trabalho é uma questão importante e que se nós não estivermos em harmonia do fundo do nosso coração, em gratidão com a mamãe, nós vamos ter muitos problemas profissionais, né? E por aí vai, né? O mais importante é nós sabermos que nós devemos transbordar os nossos corações em gratidão aos nossos pais, né? Sempre levando a eles o nosso amor, a assistência de que eles necessitem no momento, o nosso carinho, a nossa proteção. É muito importante, em gratidão ao grande tesouro que eles nos deram, que é a nossa vida. Aqui, umas últimas perguntinhas aqui, né? A Laura tá falando que perdeu o seu marido e não consegue desapegar. Mas não consigo lembrar de coisas boas com meu pai. Como faço? Olha só que interessante que ela tá falando aqui. É mais ou menos o que eu disse, né? Ela não consegue lembrar de coisas boas com o pai dela. E em contrapartida, ela perdeu o marido e não consegue desapegar. Então, aí, Laura, você precisa fazer um trabalho de buscar lá do seu coração a gratidão pelo seu pai, né? Você precisa olhar para o seu pai como um espírito normal, como um ser imperfeito exatamente como você, que veio ao mundo para aprender, para vivenciar, e cada um vai vivenciar a sua maneira, de acordo com o seu conteúdo. Nós não podemos julgar. Nós temos os nossos defeitos, todos nós temos algo para consertar em nós mesmos. E como que nós vamos perder tempo em olhar para o outro e julgar? Não importa que você não lembre de coisas boas que você vivenciou com seu pai. Busca então na sua memória o fato dele ter te dado a vida. Nós temos que nos apegar a isso, porque a vida é o maior bem que nós temos, né, neste planeta. Então, é uma grande bênção, porque o crescimento que nós temos enquanto encarnados não dá para medir, né? Então é uma grande bênção a oportunidade de estarmos aqui encarnados nos dias de hoje ainda, hein? Com tantas dificuldades que estamos passando. Então se apegue nisso, para você entrar em harmonia com o seu pai, porque nós precisamos entrar em harmonia, né? Pense no seu pai com esse sentimento de gratidão pela vida.
Peça perdão a Ele mentalmente, não precisa ir lá pedir perdão, porque você não tem nem motivo para pedir perdão ou Ele para te perdoar. Mas então, mentalmente, peça perdão, porque nós não sabemos das nossas vivências anteriores, né? Com certeza você teve vivências anteriores com seu pai e nós não sabemos, não lembramos. Então, peça perdão e ao mesmo tempo enche o seu coração de gratidão a todos nós, né? Isso estou dizendo para todos nós. Nós devemos ter gratidão todos os dias, um minutinho, né? Papai, mamãe, obrigado pela vida. É isso que nós devemos fazer. Agora, quanto ao seu marido, né? Que você perdeu seu marido e não consegue desapegar, este é um tipo de amor ainda, né? Que nós temos muito primitivo, né? É aquele amor eros que eu já falei em lives passadas. É um amor ainda muito carnal, muito primitivo, amor de posse, né? E nós precisamos trabalhar esse amor, né? Eu não sei se o seu marido desencarnou, mas então você deve, assim, libertá-lo, né? Então peça perdão também mentalmente ao seu marido e liberte-o, né? Nós precisamos entender que cada um de nós estamos todos juntos, mas cada um de nós temos uma trajetória. Cada um de nós temos algo diferente a aprender. Mesmo quando estamos juntos com nossos pais ou com nossos companheiros, estamos todos juntos, parece que estamos vivendo a mesma vida, mas cada um de nós tem um caminho a trilhar, tem um aprendizado diferente, né? Então, nós precisa trabalhar esse tipo de pensamento em você. O marido é o marido, você é você, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. Cada um de nós somos seres individuais e precisamos desapegar e trabalhar a nossa consciência como seres divinos que somos, né? Buscar Deus no nosso interior, desapegando das pessoas, porque quando nós não conseguimos desapegar, nós estamos aprisionando. Nós aprisionamos as pessoas até mesmo com um único pensamento. Se eu penso todo dia naquela pessoa, eu estou aprisionando ela, porque o meu pensamento, ele emite uma onda eletromagnética que vai até a pessoa, igualzinho o celular. Sabiam disso? Que o nosso pensamento funciona como um celular. Quando nós pensamos na pessoa, nós estamos nos ligando a ela. E nós podemos aprisionar uma pessoa com esse tipo de atitude. Então, nós precisamos trabalhar isso, né? Se você não, todo dia pensa naquela pessoa, quando você pensar a partir de agora, pense com amor. Imagina imediatamente saindo uma luz amorosa do seu coração para ela, que ele esteja feliz aonde ele estiver, que ele esteja envolvido em luz aonde ele estiver, né? É isso que nós devemos fazer para nos desapegar das pessoas, para libertar as pessoas e também nos libertar. Então, meus amigos maravilhosos, eu estou muito agradecida por estar aqui com vocês hoje, pela oportunidade que vocês me deram de poder estudar, de poder conversar com vocês. Eu agradeço imensamente que possamos levar a mensagem de hoje na nossa mente e transferir esta mensagem para o nosso coração, né? A mensagem de hoje é o quê? Honrar papai e mamãe. Não importa se estão encarnados, não importa se estão desencarnados, não importa se vivem com eles ou não, vamos honrar o fato de eles terem permitido que nós nascêssemos neste planeta, né? Então vamos guardar este ensinamento no nosso coração,
meditar muito sobre ele, o que estamos fazendo e o que podemos fazer a partir de agora com esta informação, né? Vamos nos questionar como nós estamos lidando com isso, como estamos tratando os nossos pais, como queremos ser tratados pelos nossos filhos, né? Porque nós estamos na roda das encarnações. A vida é uma grande ciranda, né? Ela nos coloca no lugar dos nossos pais num piscar de olhos, né? Então vamos nos questionar o tempo todo. Vamos, durante o resto desta semana, meditar sobre este ensinamento. Deixa o evangelho lá em cima da sua mesa, aberto nesta página. Se possível, leia este capítulo, capítulo 14. Medite sobre ele. Fale sobre ele. Busque informações com os seus pais sobre o momento da gravidez, sobre como eles pensavam naquela época, como eles reagiram. É muito importante, sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Nós não temos direito nenhum de julgá-los pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer. Então, que nós possamos levar em nossa mente para podermos meditar e aos poucos levando esse sentimento para o nosso coração de honra e de gratidão aos nossos pais, tá bom? Então eu é que agradeço vocês imensamente, gratidão por essa oportunidade e que tenhamos muitas outras oportunidades de conversar aqui, de buscar conhecimento, de buscar a compreensão, sempre com base no nosso mestre, né? Aqui, ó, através do Evangelho, que traz os ensinamentos de Jesus. Esta deve ser a nossa base, que essa é a única base certa, correta, que nós devemos seguir, né? Que são os seus exemplos, os seus ensinamentos. Então, uma noite maravilhosa para todos vocês. Tenham um sono maravilhoso. Antes de dormir, tirem 5 minutos para meditar sobre este tema que nós conversamos, para conversar com o seu mentor, para que ele te guarde durante o sono físico e para que ele leve o seu espírito para mais aprendizado, para trabalhar durante a noite, para fazer a caridade durante a noite e para aprender com cada trabalho que nós fazemos, tá bom? Gratidão a todos. Até a próxima.